Glorificado e exaltado seja o santo nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus, irmãos, por essa noite maravilhosa, por este momento tão especial. Aleluia, na casa de Deus. Por este momento de gozarmos da presença do Espírito Santo de Deus, da plena convicção de que Ele está aqui, Ele está entre nós, louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembro daquela passagem de Lucas, quando Jesus chegou na sinagoga em Nazaré, e foi-lhe dado o livro da lei para ele ler, e depois que ele leu a referência de Isaías, diz que os olhos de todos estavam fitos neles. Aleluia. Onde Jesus esteve, milagres aconteceram. Corações foram confortados. Vidas foram restauradas. Pessoas foram libertas. Outros foram salvos. Aleluia. Ele sempre operou alguma coisa onde ele esteve. E Ele está aqui nesta noite para operar em nossas vidas. Aleluia. Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Glória a Jesus. Versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: E Saulo consentia na sua morte. Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos, ia por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu à cidade de Samaria e anunciava-lhes a Cristo. Amém? Glória seja dada no Senhor. Podeis tomar assento, meus queridos e amados irmãos. Glória a Deus. Existe, queridos e amados irmãos, coisas, ações, procedimentos que o tempo não consegue desfazer a sua eficácia. Existem ações que ainda hoje, se elas forem tomadas a termo e a prática, ela produzirá a mesma eficácia de anos e de séculos passados. E uma das ações que nós queremos trazer aqui nesta noite é a ação da igreja primitiva. A evolução da igreja primitiva, o seu crescimento, fora fruto de missionários voluntários. Não exatamente daqueles que receberam cargo, daqueles que foram separados, consagrados, como nós costumamos fazer. Consagrar a diácono, a presbítero, evangelista, pastor, missionário. Mas a igreja cresceu por força dos missionários voluntários. Diz o texto que aqueles que foram dispersos, e Lucas faz
questão de frisar aqui que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. À primeira vista, os apóstolos não saíram de Jerusalém para pregar a palavra, mas aquela multidão que se converteu, os 3.000, depois 5.000, daquela multidão, os que foram dispersos, eles saíram por toda parte pregando o evangelho. Aleluia. Eles foram missionários voluntários que levaram a palavra e fizeram com que o evangelho, naquele primeiro século, alcançasse todos os países conhecidos, todas as regiões conhecidas daquela época. Glória a Deus. O pastor Valdir Bíssego, de saudosa memória, que foi o mentor, incentivador daquele projeto Década da Colheita, que alguns aqui ainda se lembram, ele disse que até a década de 50, as Assembleias de Deus, até as décadas de 50, chegando até chegando perto de 60, bastava um crente para ganhar 120 almas para Jesus durante um ano. Aleluia. E agora, na década de 70 e para cá, ele disse que agora era necessário 120 crentes para ganhar uma alma por ano. Me lembro, irmãos, quando cheguei em Recife para estudar no seminário, apesar de ser da Assembleia de Deus do Canadá, mas ali havia pessoas de todas as denominações estudando, um pastor me disse: crente da Assembleia de Deus é que nem formiga. Eu disse: como? Onde tem uma, daqui a pouco tem um formigueiro. E realmente era assim. Realmente era esse o procedimento. Porque éramos missionários voluntários. Não esperávamos ser comissionados pela igreja, enviados pela igreja, mandados pela igreja. Os pastores eram surpreendidos quando chegava o irmão e dizia: pastor, lá em casa eu já tenho um grupo de 20 pessoas e precisamos agora construir uma congregação. E assim era espalhado, era pregado o evangelho. O evangelho na Bahia é fruto de um irmão que se converteu em Belém do Pará e veio a Canavieira trazer a salvação para os seus familiares, na região de Canavieira, Mascote. Então, esses missionários voluntários, foram eles que fizeram a igreja crescer. Eles eram os ganhadores de alma. E se dizia também que o crente fisgava o peixe, trazia para a igreja e dava a linha para o pastor puxar o peixe já fisgado. Porque eles evangelizavam, eles pregavam, testemunhavam de Jesus. E nesta noite, irmão, gostaríamos de tecer alguns comentários sobre essa necessidade da igreja de missionários voluntários. Louvado seja
o nome do Senhor para sempre. Primeiro aspecto que nós temos que atentar é que a ordem de pregar, ela é uma ordem universal, indistinta e individualizada. Ela não é uma ordem coletiva para que somente aconteça a ação se todos estiverem juntos para fazer. É uma responsabilidade de cada um, como disse o missionário Hudson Taylor. Ele disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não tenho que considerar se eu vou ou se eu não vou, eu tenho que ir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 13 a 16, ele disse àquela igreja: quando está em mim, estou pronto para ir. Por que eu estou pronto para ir para ter convosco? Ele diz: porque eu sou devedor. Eu sou devedor. A salvação que eu recebi, que mais tarde ele vai dizer, quer dizer, mais tarde na epístola a Timóteo, ele diz: Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu que persegui a igreja de Deus. Aleluia. Paulo, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Então não tenho que me envergonhar deste evangelho, porque ele salvou a minha alma. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de verem nas estradas, nas pistas, nas rodovias, placas com versículo bíblico. Diversas rodovias nossas no Brasil todo, aquelas placas foram implantadas por uma missão japonesa. Jovens japoneses que vieram ao Brasil para evangelizar o Brasil, baseado na palavra profética de Abacuque 2, escreve a visão, para que até aquele que correndo passa, possa ler. Aleluia. Pastor Bernardo Johnson, saudoso missionário Bernardo Johnson, ele tinha um escritório no Rio de Janeiro, em frente à Central do Brasil, onde circula o maior número de passageiros do Brasil. E ele, todos os dias de manhã, olhava da janela do seu escritório e via aquela multidão saindo. Ele, como missionário, ganhador de alma, ele disse: Deus, o que eu posso fazer para alcançar essas pessoas? E o Espírito Santo falou esta palavra: escreve a visão. E ele escreveu o versículo bem grande: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E colocou na fachada, aleluia, ali do seu escritório. As pessoas, ao saírem do prédio da estação da Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, se deparava com aquela palavra. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. O entendimento, irmão, de que essa é a missão. Nós temos um outro exemplo que os irmãos têm visto aí na rua, aqueles dois moços, os mormons, sempre andam de 2, às vezes 3. Aqueles moços, eles estão dando 2 anos de sua vida para evangelizar um país, voluntariamente. Quando eles nascem,
Seus pais lhe fazem uma poupança, para que quando eles completarem o ensino do 2º grau, antes de irem para a faculdade, eles têm que dar 2 anos de serviço voluntário de missões para a igreja deles. Aleluia. E, abrindo assim um parênteses de curiosidade, o dono da Azul foi missionário no Brasil. Ele é um mórmon. E de tanto conhecer o Brasil de ponta a ponta, ele terminou colocando aqui uma empresa aérea, usando o interior do Brasil, não as capitais, para fazer valer a sua empresa de aviação aérea. Apenas uma curiosidade. A missionária, irmã, Sophia Loren, ela era baixinha, branquinha, franzina. Ela deixou o seu país e veio trabalhar no Amazonas, nos rios do Amazonas, do Guarapé, e queria ela atingir as aldeias, os índios não evangelizados ainda, não contactados, e escreveu o evangelho na sua língua. E ela passou muitos anos trabalhando nesse meio sozinha. E alguém perguntou a ela como foi a sua chamada, como foi que ela foi se deparar naquele lugar. E sabe qual foi a resposta dela? Ela disse: eu não tive uma chamada. Eu li uma ordem e obedeci. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Pastor Gesiel Gomes, ele diz que todos os crentes já são chamados. Não precisa de visão, não precisa de revelação, não precisa de algo extraordinário, é só ele ler a Bíblia. O que ele precisa é o direcionamento de Deus para onde ele deve ir. Mas chamados, todos nós já somos chamados para cumprir esta ordem que é universal, indistinta e individualizada. Isto quer dizer que ela é de cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Todavia, irmãos, nós encontramos barreiras, impedimento a essa disposição voluntária dos crentes para pregar o evangelho. Um dos primeiros fatores, Jesus disse em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa frieza do amor faz com que nos tornemos indiferentes à situação das pessoas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, uma igreja que não lhe tinha tanto amor assim, ele disse: o amor de Deus, o amor de Cristo me constrange. Aleluia, eu sou constrangido a trabalhar com vocês, a pregar por vocês. Ainda que eu seja menos amado por vocês, eu me deixarei gastar por vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo estava dizendo que nenhuma circunstância iria fazer o seu amor pelas almas esfriar. A Bíblia nos fala, um livro retrata o que é a frieza pelas almas. O livro do profeta Jonas. Jonas era um missionário comissionado, chamado, mas que não tinha interesse pela salvação daquele povo para o qual Deus estava lhe enviando. E ao pregar para aquele povo, esperou a destruição daquele povo.
Ele não foi com o objetivo de ver aquele povo restaurado, salvo, arrependido, transformado. Precisou que Deus lhe desse uma lição, para ele aprender o que é a misericórdia de Deus. E é interessante, irmãos, que a misericórdia de Deus faz um julgamento completamente diferente daquilo que nós podemos entender e o que a história diz dos ninivitas. A história diz que era um povo perverso, povo mau, que pendurava seus inimigos pelas costas, levantava a pele das costas e pendurava. E sabe o que é que Deus diz a Jonas? Como é que eu vou destruir esse povo? Ele não sabe distinguir entre a mão direita nem a esquerda. Olha o que é que Deus, na sua misericórdia, vê nos ninivitas. Ele não sabe distinguir o que é a mão direita nem o que é a mão esquerda. Deu como Deus estivesse dizendo: oh, povozinho inocente, Jonas. A misericórdia de Deus vê muito mais além do que o nosso entendimento, do que a nossa compreensão. E nós só passamos a entendê-la quando nós a aceitamos pela fé, sem questionamentos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. E às vezes, irmãos, o impedimento a ser voluntário está no apego às coisas materiais, como aquele jovem rico de Lucas 18. O mestre quer lhe fazer perder a vida eterna. E quando Jesus disse a ele: sabe os mandamentos? Ele disse: tudo isso eu sei. Jesus, só te falta uma coisa. Venda tudo que você tem, dê aos pobres, venha e siga-me. Seja meu discípulo. Acompanhe meus passos. Seja o que eu quero que você seja para mim. Diz a palavra que ele se retirou triste porque era muito rico. Às vezes o apego às coisas materiais, ao conforto, nos tira o desejo, a voluntariedade de servir ao Senhor. Às vezes sentimos em nosso coração há um testemunho do Espírito Santo dizendo: vai, prega a minha palavra, vai, deixa tudo isso aqui, vai levar a minha palavra, mas nós ficamos presos. Eu vou perder esse conforto. Eu vou perder essa posição. Eu vou deixar essa condição toda que eu tenho e o meu futuro. Alguém disse para Jesus: eu vou te seguir, mas primeiro eu quero sepultar meu pai. Outro disse: olha, eu comprei uma junta de boi, eu tenho que experimentar. O outro disse: eu comprei um campo, eu tenho que ir lá ver como é que é. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você não estiver disposto a negar a si mesmo, você não vem após mim. Você está perdendo o seu tempo. Aleluia. São vários os impedimentos, irmãos, à voluntariedade. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, um jovem que se dispôs a ir, mas quando viu as dificuldades do caminho, ele abandonou seus companheiros. Afinal de contas, a igreja era na sua casa. Os grandes líderes eram seus parentes. Pedro era seu tio, Barnabé era seu primo. Ele esperava que
tivesse um acolhimento especial. Porque sua mãe era dona da casa onde a igreja funcionava. Ele tinha tudo ali na mão, palavra na mão, ceia na mão. Precisava fazer esforço, não tinha dificuldades. Mas quando ele começou a caminhar, que viu as dificuldades, ele desistiu. Desistiu da caminhada. Muitos têm dito assim, quando ouve o testemunho de missionários contando os sofrimentos: Deus me livre, Deus me guarde. Mas nós precisamos, irmãos, restaurar esta voluntariedade. Senão nossos pastores vão ficar aqui batendo o tempo todo. Chorando o tempo todo. Insistindo o tempo todo, chamando o tempo todo. Como disse a nossa irmã Patrícia, que ela não iria motivar, você tem que vir motivado. Você tem que se tornar um ganhador de almas. Você tem que ter a disposição para pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E o que precisamos fazer, irmãos? Resumidamente. Primeiro, fazer como Isaías, entrar no templo. Entrar na presença de Deus. Nos prostrar diante de Deus. Reconhecer as nossas faltas. Reconhecer os nossos erros. Como disse Isaías: ai de mim, que eu vou perecer. Eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando nós confessamos, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos purificar. Aleluia! E Ele mandou um anjo com a brasa viva do altar, tocou em Isaías e disse: você está purificado. Aleluia! E ao ser purificado, ele ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu sou voluntário. Aleluia! Eu sou voluntário para ir. O Senhor não disse aonde ia, nem para onde ia. Porque Jesus já disse: o campo é o mundo. Quando você se coloca nas mãos dele, é para ir para qualquer lugar. Não tem escolha de lugar. Aleluia. É necessário, irmãos, renovar a lenha do nosso altar. Glória a Deus. Enquanto houver cinzas no nosso altar, não há fogo. Enquanto houver lenha, enquanto houver cinza, irmãos, o fogo não desenvolve. É necessário, aleluia, soprar as cinzas, tirar toda a cinza, que significa pecado, vaidade, inoperância, maus pensamentos, incredulidade, dúvida, indisposição. Temos que tirar toda a cinza, renovar a lenha, voltar à vida de consagração, de oração, porque o fogo tem que arder continuadamente sobre o altar. A vida tem que continuar acesa, ininterruptamente. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Retorno à vida de oração, de consagração. Terceiro, reconhecer e enfrentar as dificuldades. E aqui, irmãos, há um fator muito importante. O fator Barnabé.
Marcos desistiu da caminhada. Quando Paulo chama Barnabé para voltar a visitar, fazer a segunda viagem missionária, Barnabé disse: vamos levar Marcos conosco. Paulo disse: não, esse não vai, porque ele desistiu e abandonou a gente no meio da estrada. Quem sabe Paulo disse: esse moço não tem chamada. Não tem vez para ele. Mas Barnabé disse: não, eu vou levar ele. Paulo disse: se você for levar ele, você não vai comigo. Isso não tem problema. Paulo escolheu Silas e Barnabé foi com o rejeitado Marcos. Aleluia. Muitas vezes nós precisamos de um Barnabé para nos ajudar. Um Barnabé para estender a mão e nos levantar. Um Barnabé para oferecer o seu ombro. Um Barnabé para nos dar ânimo, nos dar força, dizer: não desista. Como o hino que as irmãs cantaram. Não desista. Eu estou do seu lado, eu estou com você. Você vai vencer. Barnabé levou Marcos consigo. E mais tarde Paulo chega e reconhece o erro que ele cometeu. E diz a Timóteo: Timóteo, vem ter depressa comigo. Aleluia. Mas não venha só não. Traga Marcos. Porque ele me é muito útil para o ministério. Porque todos me abandonaram. Só Marquinho permanece do meu lado. Aleluia. Precisamos de Barnabés para restaurar. Louvado seja o nome de Jesus. Esse espírito de voluntariedade. Irmãos, meditando na igreja primitiva, a razão por que a igreja cresceu tão depressa, com a rapidez fulminante, nós vamos entender que aqueles irmãos eram movidos por 3 sentimentos. Primeiro sentimento: Jesus vem. Quando os discípulos estavam olhando Jesus subir, e os anjos disseram: ó, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Eles saíram pregando, dizendo: olha, eu vi ele subir, e ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar. Aquilo impregnou a igreja de tal forma que ele se saudava: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A vinda de Jesus para eles era iminente. Não estava esperando Jesus para daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 2 anos, não. Era naqueles dias, naqueles momentos. Havia uma esperança viva em seus corações que valia a pena todo o sacrifício. Segundo, a obediência à ordem de Jesus. Jesus veio e ele nos mandou pregar. E nós temos que pregar. Por isso ele saía por toda parte pregando a palavra. Jesus vem. Jesus vem, Jesus vem, Jesus morreu pelos nossos pecados. E terceiro, a conscientização da necessidade daqueles que ouviam a palavra. Mostrar àqueles que ouviam a palavra a necessidade da sua alma de salvação. Paulo deixou isso bem claro diante de reis e poderosos, a ponto daquele rei dizer: Paulo, por pouco você não ia me persuadir a ser um cristão. O rei tremeu nas bases diante da palavra. A conscientização que aqueles que não têm Jesus estão condenados ao inferno. E aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador estão livres do inferno. Aleluia.
tem a vida eterna garantida pelo sacrifício do Calvário. Louvado seja Deus. Esta era a convicção da igreja, que mobilizava aqueles irmãos a pregar o santo e poderoso Evangelho de Jesus. Talvez você me escutando agora venha dizer: pastor, tudo que o senhor falou é muito interessante, mas a minha questão é tempo. Me falta tempo, pastor. Eu queria ter tempo. E tem pessoas que falam isso assim, com a comiseração, com um espírito de piedade que dá até dó. Mas a cantora Sara Farias deu um testemunho e disse: ela não tinha filho, pedia a Deus um filho. Quando o filho nasceu, ela, ocupada com o menino, disse para Deus: meu Deus, me dá tempo, porque esse menino, esse bebê me consome. O Espírito Santo disse para ela: você não precisa de tempo, você precisa de disposição. Você não precisa de tempo, você precisa de disposição para fazer a obra de Deus. Amém.